Olá, bem-vindo a Salmos por uma Quarentena, nosso tempo de meditação no livro de Salmos, pensando na nossa realidade, compreendendo o Salmo também para o nosso contexto atual. Nós vamos meditar hoje num Salmo muito conhecido e muito querido. Infelizmente, talvez possamos dizer que é dos Salmos mais mal utilizados. Eu diria que este Salmo se caracteriza para muitos cristãos, ou pelo menos pessoas que se entendem como cristãs, como um salmo amuleto. Já encontrei muitas casas onde a Bíblia está aberta neste salmo, em algum lugar de destaque, como se isto conferisse proteção à casa. Aqueles que sabem do que é que estamos a falar já identificaram que estamos a falar do Salmo 91. É um salmo que fala sobre a proteção do Senhor, sobre o cuidado de Deus, sobre a maneira como o Senhor protege. Podemos dizer que é um salmo que fala sobre a proteção multifacetada do Senhor, os vários aspectos do seu cuidado. Nós podemos ler, e o Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós não temos uma noção exata de quem escreveu este salmo, nem percebemos o seu contexto, mas a leitura do salmo dá-nos a ideia de que a possibilidade, uma boa possibilidade de contexto, é a realidade da guerra e da peste. Mais especificamente e possivelmente da peste na guerra. Era muito comum que quando os exércitos se deslocavam e sobretudo quando ficavam parados durante algum tempo, por exemplo no cerco de uma cidade, houvesse o desenvolvimento de doenças. Manter a higiene num acampamento militar nem sempre era muito fácil nestes tempos e isto era relativamente comum. O contexto fala-nos aqui sobre vários tipos de catástrofes. Provavelmente estamos a pensar em catástrofes naturais, doenças, enfermidades, epidemias, também eventualmente inundações ou desabamentos de terra, terremotos, várias coisas deste tipo. Aqui o segredo, podemos dizer, aparece logo no versículo 1 e depois no fim. Este salmo poderia ser dividido em duas partes. No versículo 1 até ao 13, nós temos uma espécie de porta-voz a declarar a proteção de Deus. Este indivíduo declara àqueles que estão a ouvir o salmo, a leitura ou a declamação ou o cantar deste salmo. Nestes versículos ele fala sobre a proteção do Senhor e a declara. A partir do versículo 14 passa a ser Deus a falar. Deus como que responde ao salmista e diz: realmente, aquele que se apega a mim e que me ama, eu o guardarei. Então o segredo no versículo 1 é a palavra habitar. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside. Não estamos a falar aqui de um relacionamento com o Senhor que é apenas periódico. O Senhor não é visitado como quem vai de vez em quando a um santuário ou passa de vez em quando num hotel. É uma casa onde nós moramos. É o nosso local de residência. O local de residência é onde nós nos identificamos. É a nossa casa, é o nosso lar. Aquele que faz do Senhor o seu lar. Aquele que mora no esconderijo, no lugar secreto. Aqui provavelmente estamos a mencionar aquela parte do santuário, a mais interna, a mais guardada, que era particular só do sumo sacerdote. Ali ele podia entrar uma vez por ano para a expiação dos pecados da nação, o santo dos santos. Mas de alguma maneira, do mundo espiritual, é possível que o crente busque
estar com o Senhor desta maneira. O seu local de comunhão com Deus, o seu espaço de devoção com o Senhor, acaba por representar o Santo dos Santos para ele. É o seu lugar particular de comunhão. E aquele que faz deste local a sua morada, o seu lar, a sua casa, ele mora com Deus. Naturalmente, ele se sente seguro. Ele tem outro tipo de à vontade diante das dificuldades. O versículo 2 nos mostra que esta habitação transforma a relação com Deus em algo muito pessoal. O Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem confio. E como muitas vezes vimos em outros salmos, esta expressão fala de um relacionamento pessoal, que é o que Deus busca com os seus filhinhos. A partir do versículo 3 até ao 7, pelo menos, nós temos então a descrição destas condições, que poderá ser o contexto de guerra, o contexto de enfrentar inimigos e adversários. As imagens são muito vívidas, não é? O salmista descreve o Senhor, por exemplo, como uma ave que protege os seus filhotes no seu ninho, as asas estão estendidas. É verdade que a expressão de asas aqui também pode representar as asas dos querubins, que no local santíssimo estavam sobre a arca da aliança e representam a presença dos querubins e a proteção do Senhor. Pode ser que seja isto que está aqui referido quando ele fala a respeito das asas que estão a proteger. Seja como for, há uma proteção absoluta contra o terror noturno, contra a seta que voa de dia, contra a peste que ataca durante a noite, contra a mortandade, que pode ser usada aqui até do ponto de vista muito particularizado. Por vezes a destruição ou a mortandade era descrita como um espírito maligno muito específico. Tudo isto pode ser muito mau, pode fazer com que o número de mortos seja muito significativo, não é? Ele fala sobre 1000, sobre 10.000 e, no entretanto, garante que o justo, que mora com o Senhor, está seguro, está protegido, está guardado por Deus. Ele volta a repetir a mesma ideia na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 9. E aqui temos alguns versículos que depois foram usados por Satanás para tentar o Senhor Jesus, falando que ele podia fazer uso dos anjos. E vemos que Jesus se negou a usar esta expressão como um amuleto. Ele se negou a usar como magia, ele se negou a usar de forma leviana o poder e a proteção do Senhor. Ele confiava em Deus, mas ele não ia abusar daquilo que era a proteção do Senhor. Fazer uso deste salmo, abrindo a Bíblia neste salmo e colocando em cima de um móvel na nossa casa, quando nós não temos tempo para a comunhão com Deus, quando nós não temos tempo para meditar na palavra, quando nós não gastamos tempo em oração, é fazer deste salmo um amuleto, é usá-lo erradamente, é usá-lo como o inimigo queria que Jesus usasse e Jesus se negou a usá-lo desta maneira. A forma correta de nós usarmos está expressa naquilo que é a resposta de Deus a partir do versículo 14. O Senhor, no versículo 14 a 16, responde, confirmando aquilo que tinha sido declarado pelo salmista até ao versículo 13. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então o segredo é habitar com o Senhor, é fazer do Senhor o nosso lar, a nossa morada e manter esta relação com Ele, que é uma relação de amor, não de obrigação, não de medo, não de pavor, não de mero cumprimento religioso, mas alegria e prazer de estar com o Senhor, de gastar o nosso tempo com Ele. Aquele que assim faz. O Senhor promete de forma significativa longevidade, que era sempre sinal de bênção, mas também o Senhor prometia livrar e glorificar, saciar e dar salvação. É provável que aqui glorificação e salvação não sejam expressões da doutrina do Novo Testamento. Estamos falando aqui sobre vitória, possivelmente vitória militar. Mas seja como for, o Senhor diz que vai guardar aqueles que são seus, que vai lhes dar vitória, que vai protegê-los e que vai estar com eles. É a promessa absoluta dada pelo Senhor àqueles que estão com Ele. Num tempo de dificuldade como este que temos vivido, receosos de uma doença com impacto mundial, nós podemos dizer que a nossa confiança e a nossa segurança está em fazer do Senhor o nosso lar. Ser em Deus a nossa habitação, este relacionamento de proximidade e amor, que nos faz ter tranquilidade, que nos faz estar sossegados. Não usar este salmo como amuleto, mas usá-lo como o mapa, digamos, do tesouro, que é a relação pessoal, constante, perseverante, intencional com o nosso Deus, que nos permite então descansar naquele que é o nosso escudo, o nosso Deus.